É muito bom estar aqui com vocês. Mais desta vez, né? E hoje eu vou falar alguma coisa para vocês assim, que não é uma história assim difícil, é bem conhecida, sobre Elias. Nós vamos projetar, vocês podem sentar, por favor, para lá, tá bom? Isso. Irmão Moisés, né? É Ailton? Ailton. O senhor poderia, por gentileza, sentar-se no banco de trás, porque assim poderemos ajudar o nosso irmão que está vindo agora para a igreja, caso alguma coisa na Bíblia, tudo mais, por favor? Muito obrigada. Bem, isso. Eu quero começar aqui contando para vocês, não é mesmo? Na realidade, esse sermão ele é referente ao dia 21 de setembro, que foi o dia do jovem adventista. E como é um sermão que a divisão preparou, né, eu resolvi falar isso aqui mesmo, apesar dele ser meio compridinho assim, né? Mas eu acho que a gente tem que conhecer algumas outras coisas também, né? Então, o título dele é Perseguição do Céu. E eu achei assim interessante esse título, né? Porque eu pensei, perseguição do céu, geralmente quem persegue não é uma coisa muito boa assim, né? Mas eles mostram aqui pelo sermão que Deus é o maior perseguidor de todos os tempos. Por quê? Porque ele nunca desiste de perseguir os seus filhos e trazê-los para ele. Então, começa aqui contando uma história, assim, um tanto quanto triste, né? Falando sobre que Miriam, a filha de 20 anos de Bin Laden, subiu a escada correndo até o quarto do líder da Al-Qaeda e lhe perguntou o que estava acontecendo. Desça e volte para a cama, disse-lhe Bin Laden, né? Fazia mais de 5 anos que ele se escondia naquele complexo de 4 andares, que em alguns aspectos mais parecia com uma prisão de segurança máxima. O local possuía cerca de 4.000 metros quadrados e nele havia um rebanho de vacas, uma grande criação de galinhas, bem como uma considerável rebanho de ovelhas que a família criava e também uma grande horta da onde saía toda a alimentação deles. E eles viviam confinados nesse local. Os Estados Unidos da América vinham perseguindo Bin Laden por 10 anos e no início de 2011, fontes da espionagem militar informaram que o líder da Al-Qaeda morava em Abu Tabda, chama aqui, no Paquistão, há vários anos. Numa prateleira do quarto, haviam guardadas várias armas que Bin Laden havia usado durante esses 10 anos dele de perseguição, de fuga e tudo mais. Mas, misteriosamente, naquela noite, ele não lançou mão delas. Em vez disso, virou-se para Amal, a esposa, que o acompanhava no quarto, e pediu: não acenda a luz. Aquele era um pedido sem sentido, porque alguém, não se sabe direito quem, cortara a energia da vizinhança. Essa precaução silenciosa deu grande vantagem aos soldados americanos da tropa de elite SEAL. Naquela noite, sem lua, né? Na verdade, aquelas seriam as últimas palavras proferidas por Bin Laden, né? Minutos mais tarde, o complexo foi tomado pelos soldados americanos e conseguiram neutralizar todos os guardas responsáveis pela segurança do chefe da Al-Qaeda, né? E conseguiram chegar até o quarto onde estava Bin Laden. E ele foi vítima de seu próprio sistema de segurança, porque quando estava tudo escuro, eles não conseguiam enxergar se iam atirar neles ou não, em quem estava atirando, e acabaram matando Bin Laden ali, né? As poucas janelas impediam que qualquer luz entrasse, né? E assim Bin Laden acabou morrendo ali. Muito obrigada, irmão. Vai ser útil em algum momento. Bom, então, nós vemos que a gente vê que por mais que uma pessoa tente e até mesmo consiga por algum tempo fugir de alguém ou alguma situação, a sensação de que qualquer momento você será apanhado é capaz de atormentar a sua vida. Então, uma pessoa que vive, né, mesmo com alguma coisa na mente dela, perseguindo, ferindo o seu coração, machucando a sua vida, ela nunca tem paz, porque ela sempre sabe que em algum momento aquela coisa pode acontecer. E Bin Laden, acho que estava tão cansado de fugir e de viver esse inferno na vida dele, qualquer momento vai chegar alguma coisa, que ele nem resistiu quando o complexo lá foi invadido, né? E aqui vem falando sobre a impossibilidade de fugirmos de Deus. E diz que a Bíblia revela que, acima de todos, de certa forma, Deus é o maior perseguidor.
de todos os tempos. Ninguém consegue escapar do seu olhar. Davi escreveu no Salmo 139, nos versículos 7 a 12, tá certo? O seguinte, quiserem achar na Bíblia, né? Salmo 139, de 7 a 12, também vai estar aqui mostrando para vocês, tá certo? Aqui do seguinte, né? Que fala o seguinte, é um salmo, aliás, é um dos meus preferidos, né? Que é o salmo do criacionismo, e diz aqui: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Quer dizer, não tem trevas para Deus. Não tem como a gente se esconder, fugir de Deus, né? E o salmista sabia disso. Então, nós vemos aqui que, diante disso, né, ele fala, como a gente pode se esconder? Para onde quer que você vá, Deus vai saber onde você está. Deus conhece você, Deus sabe tudo sobre você. Não tem como você fugir de Deus, né? E Deus vai perseguir você de uma forma ou outra, até que você conheça a verdade. Agora, se você vai escolher ficar do lado ou não dessa verdade, aí já é com você. A escolha será sua. Mas todos terão contato com a verdade de Deus, né? Então, a Bíblia fala de algumas pessoas que fizeram o impensável, tentaram fugir de Deus, mas acabaram descobrindo que o salmista tinha razão, que é impossível fugir de Deus. E também entenderam a total incapacidade que elas têm de fugirem de Deus, né? E também descobriram mais uma coisa bem importante, que quando elas permitem que Deus as ache, as encontre, como que elas têm uma vida muito melhor depois quando Deus as encontra, não é mesmo? Como é muito melhor. E nós temos aqui também que referente a Deus, né, chamar as pessoas, aqui está falando sobre Elias, o tesbita. Diz lá em 1 Reis 17:1, né, que ele era chamado Elias, o tesbita. E por que isso? Porque ele veio de uma cidade chamada Tesbe, né? A cidade de Tesbe, que vocês podem ver aí, tá certo? Canaã, na época do Velho Testamento, né? Ali nós temos ali Gileade, onde tem aquela flechinha. E Tisbe, eu não achei em mapa nenhum, porque era um vilarejo tão pequenininho, tão insignificante, que nem foi colocado no mapa, né? A cidade de Tisbe, o vilarejo de Tisbe. E dali veio Elias, de um lugar insignificante, que ninguém nem tinha no mapa, tá certo? Mas dali veio Elias, chamado então Elias, o tesbita. E nós vemos também aqui que um pouquinho de história, né? Que fala aqui o seguinte, que por cerca de 100 anos, os israelitas haviam tido apenas 3 reis, que foram Saul, Davi e, por último, Salomão. Esses 3 governantes, apesar de bem diferentes entre si, fizeram o seu nome por sua bravura, porque construíram coisas, venceram guerras, enfim, fizeram muitas coisas para o povo de Deus, né, na igreja de Deus. E nós vemos então que esses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, foram muito lembrados por todo o povo de Israel, né, por todo o povo de Judá. Mas nós vemos que com o passar do tempo, né, nós vemos que por causa disso, o reino começou a sofrer, e quando esses 3 reis foram ficando velhos, foram morrendo, né, o reinado de Israel começou a ficar fraco, começou a fracassar. E por isso, então, o reino foi dividido em 2 partes, né? E ficou sendo, então, houve uma divisão, surgindo assim o reino do norte, com sede em Samaria, e o reino do sul, que a capital era Jerusalém. Então, nós podemos ver aí, né, Judá e Israel. Tá certo? Dividido em 2 partes, né? E da divisão do reino até o cativeiro de Israel, num período de aproximadamente 200 anos, o reino do norte passou pelas mãos de 19 monarcas que foram totalmente infiéis a Deus. Então, olha só que coisa triste isso aqui, não é mesmo, irmãos? Então, por quase 200 anos, né, o reino do norte, né, mesmo lá, no caso, o reino de Israel, tá certo? Ele passou por 19 reis que foram infiéis a Deus. E nós temos que depois veio o cativeiro e tudo mais. Por quê? Porque o povo se afastou demais de Deus, já que a liderança era uma liderança que estava longe de Deus também, né? E nós temos aqui um problema sério nisso, não é mesmo, irmãos? Que a gente vê que a igreja, constantemente a igreja, não é mesmo? Ela conclama o povo
que a cada dia que passa, religião, né, fé, é muito mais do que a comunhão de você com Deus do que da liderança que está conduzindo a igreja. Mas todas as pessoas precisam de um líder. Né? Se você avaliar a natureza, quando você começa a avaliar a natureza, né, é muito interessante, porque quando você começa a estudar mesmo grupo de animais, que são até às vezes, assim, nem são mamíferos, são répteis, são aves, muitos vivem vida solitária, né? Mas eles têm momentos na vida assim, onde eles vivem naqueles bandos e sempre tem um que lidera. Então, é muito importante que o líder seja muito fiel a Deus, porque isso vai ajudar a igreja, o povo, a também se manter fiel, não é mesmo? Mas nós vemos aqui que por 200 anos, não é mesmo? Esse reino do norte, ele foi o que? Passou por 19 reis que eram infiéis, né? Mas ele diz então que esse ambiente prevaleceu até a invasão dos assírios, que aconteceu no ano 722 a.C., né? Mas tem uma coisa que chama atenção aqui nisso aqui, tá certo, irmãos? É que desses 19 reis pelos quais passou ali, né, o povo de Israel, nós podemos ver lá em 1 Reis 16, 29 a 33, que diz o seguinte, né? No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. E reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Então, vejam bem, irmãos, está falando ali, não é mesmo que... O que acontece ali? Que Deus, não é mesmo que Acabe foi o rei que mais desagradou a Deus. Ou seja, todos foram infiéis, mas aqui a Bíblia deixa claro que esse aqui, Deus assim, se enfadou, Deus assim abominou o reinado de Acabe. E por que isso aconteceu? Vamos ver aqui, olha só, diz assim: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Irmãos, então por que foi, não é mesmo aqui, que Deus abominou Acabe, irmãos? Porque era como, tá certo, irmãos? Nós temos aqui essa igreja, não é mesmo? É como se de repente o Cláudio chegasse e falasse para vocês assim: olha, nós aqui temos essa igreja, mas nós vamos aqui construir um lugar aqui assim, aí nessa salinha do lado aqui assim, para quem quiser adorar Baal, pode ir aqui do lado. É como se fosse uma coisa assim, uma coisa tremenda. Então, ou seja, o povo de Deus, tá certo? Construindo um templo para Baal e postes para Baal dentro do território de Israel, tá certo? Ali, construindo igrejas para adorar deuses, irmãos. Deuses. Isso era uma coisa tremenda. Tremenda. Né? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Acabe era rei de Israel. Mas quem mandava Acabe era Jezabel, a esposa dele. E Jezabel, ela era adoradora do deus Baal. E quando ela se casou com Acabe, ela falou: olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que trazer os meus deuses, a minha igreja, aqui para mim, aqui para o seu território. Então já começa o erro onde? Em Acabe ter se casado com alguém que não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Começa por aí. Não é mesmo? E depois aqui, até o sermão vem dizendo que o reinado de Acabe foi um reinado de saias, né? Por quê? Porque quem mandava era Jezabel. Né? E ele fazia toda a vontade dela, né? Aliás, de uma coisa nós temos que admitir, né? Isabel era uma rainha extremamente pecadora, mas ela sabia administrar e mandar, né? Ela sabia muito bem disso. E Acabe, por sua vez, era um rei fraco, né? Muito fraco. Então nós temos aqui que diante disso, tá certo, irmãos? E por que Baal, por que a adoração a Baal era algo assim tão horrível para Deus, né? Então observem bem. Deixa eu deixar um pouco o microfone aqui, que eu preciso usar minhas mãos agora. Então, por exemplo, tá certo, irmão? A estátua do deus Baal era uma estátua gigantesca, né? Tinha essa parte aqui assim, né? As duas pernas faziam assim uma curva aqui embaixo assim, e aqui na frente das duas pernas ficava um poço gigantesco de fogo. E a estátua do Baal ficava assim com as duas mãos aqui assim. E havia uma escada que subia por aqui e uma escada que subia por aqui, que era bem alta assim. Então, o sacerdote de Baal subia por uma escada e a pessoa que ia ser oferecida como sacrifício subia pela outra escada. Então, os dois
subiam aqui assim e se encontravam aqui. E aí então faziam lá as orações que fazer, e geralmente era uma moça virgem que eles escolhiam, essa moça era empurrada para dentro desse poço de fogo que estava aqui. Isso era o sacrifício que eles faziam ao Deus Baal. Então, vejam bem que coisa absurda, né? Quer dizer, como que pode, né? Deus que prega a vida e vida em abundância, né? Que quer que as pessoas tenham vida, não é mesmo assim? E uma coisa dessa acontecer no meio do povo de Deus. Então, quer dizer, é uma coisa que Deus abominava. Deus disse, não, isso não pode existir, não é mesmo? É uma coisa impressionante. E o que mais isso me deixa, assim, totalmente, assim, abismada, é que as pessoas que construíram aquele templo, as pessoas que participavam de tudo isso, muitos deles ali eram pessoas que antes eram povo de Deus. Mas, irmãos, a gente tem que pensar aqui o seguinte, né? Quantos aqui já não ouviram histórias? Eu vou nas igrejas, né? E por ser lá professora do NASP, então, muitas mães vêm falar comigo assim, professora, ora para meu filho, porque... Olha, meu filho estava na igreja, ele cantava na frente, ele participava de tantas coisas na igreja, hoje ele está fora da igreja, está aí no mundo fazendo muita coisa errada. E como que pode isso, irmãos? O que faz com que as coisas mudem tanto assim? E sabe o que é, irmãos? Eu sempre insisto nessa mesma frase todas as vezes que eu prego, não é mesmo? Se a gente não estiver em comunhão com Deus, irmãos, a natureza carnal vence. E quando a natureza carnal vence, irmãos, nós não temos consciência de que uma pessoa, do que uma pessoa que está longe de Deus, o que ela é capaz de ser e de fazer. Assim também como o inverso é verdadeiro, ou seja, nós não temos consciência de que uma pessoa que está muito em comunhão com Deus é capaz de ser e fazer quando está muito em comunhão com Deus. Então, ou seja, os dois lados são coisas que impressionam. Então, nós temos que manter nossa comunhão com Deus. Né? Isso da lição é algo muito importante, da Bíblia, o culto, né? Isso é muito importante. Bom, então aqui está dizendo, né? A necessidade de Elias. Né? Nós vemos então que aquele reino estava um reino totalmente depravado, né? Então, Elias chega, veja bem, Elias era um homem meio grosseiro, meio rude, ele meio, né? Daquele bem assim... rústico, vamos dizer, veio de um vilarejo muito pequenininho, ele era uma pessoa que era bem assim, né? Ele vai chegar, vou falar, mas tem que falar e acabou a história, né? Elias era assim. Então, chega lá em 1 Reis 17, versículo 1, né? Quiserem procurar na Bíblia também, 1 Reis 17, 1, fala lá o seguinte, né? Ora, Elias, o tesbita de Tisbé, de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Porque vejam bem, irmãos, olha só. Elias teve muita coragem, né? Porque para chegar diante do rei e da Jezabel lá ela já tinha mandado matar tudo que era verdadeiro de Deus, já tinha mandado matar. Ela sumia com eles. Elias foi o único que ficou vivo ainda lá. E ele chegar na frente do rei e falar, o negócio é o seguinte, já que vocês estão vivendo assim tudo em pecado aqui, tudo bem, mas não vai chover aqui até quando disser que vai voltar a chover. Olha só, né? Quer dizer, ele falou isso e foi embora, né? E foi viver longe ali da onde estava o povo de Israel. Por quê? Porque ele sabia que iria ser perseguido mesmo, né? E nós vemos aqui pela história aqui que ele foi caçado, né? Que então a Acabe mandou soldados e caçar Elias de qualquer jeito. E quanto mais eles intensificavam a caça a Elias, mais seca vinha sobre o povo de Israel. E Acabe então dizia assim que o culpado da seca era quem? Elias era o culpado. Né? E aí podemos pensar numa coisa bem interessante também, né, irmãos? Que é o seguinte... Já viu que, às vezes, quando a pessoa quer se afastar de Deus, ela começa a dizer, não, porque tem tal coisa, né? Porque tem tal irmão que é assim, ou porque tal coisa da igreja é assim. Já viu como a gente arranja um monte de desculpas para justificar nosso próprio erro? Né? Como a gente usa muitas desculpas para justificar nosso próprio erro? E nós vemos, então, aqui, né, irmãos, que Acabe dizendo, não, porque é Elias, né? Tem que perseguir Elias, né? Tudo bem. E aí, então, o que acontece? Aí passaram-se, então, 3 anos e meio de seca, e olha só, que 3 anos e meio de seca num povo, assim, naquela época de Jesus, era algo tremendo, irmãos, porque não era só falta de água, eles sobreviviam da plantação. Sem água não tinha como plantar,
sem água não tinha como beber, como cultivar como cuidar dos animais, enfim, era um caos total, né? E aí, então, nós vemos que quando Deus viu, né, que o povo estava chegando a um ponto que não tinha mais jeito, né, que não poderia mais subsistir, Deus, então, dá uma ordem que está lá em 1 Reis 18, 1-2, né? Que também está aí para vocês poderem ler, também querendo procurar na Bíblia. Fala assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, né, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Olha só, irmãos, vamos tentar entender bem a coisa aqui. Elias estava escondido porque todo mundo querendo matar Elias. Tá certo, irmãos? E Deus falou: você vai lá falar para o rei que agora vai chover. E Elias foi. Ele não teve medo. Então, diz o seguinte, que ele chega lá em Jerusalém e manda um recado para o rei. Fala assim: olha, fala para o rei, que eu estou esperando ele ali no monte, ali, no lugar ali, determinado, né? E então, manda ele vir falar comigo. Quando Acabe receber essa notícia, irmãos, olha só, ele não foi sozinho, ele foi com todo o exército dele. Para atender um homem, ele foi com todo o exército dele. E olha só, então vamos ver o que está lá, em 1 Reis 18, 17-20, fala assim. Aí, então, ele chega, Elias estava sentado embaixo de uma árvore, tranquilamente, esperando o rei com todo o exército para vir pegá-lo. Que coisa interessante, né? Ele diz assim, é você. Aí então Acabe fala assim para Elias: é você mesmo, perturbador de Israel? E o que Elias responde? Eu não tenho perturbado Israel. Elias responde: mas você e a sua família têm perturbado Israel. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Irmãos, olha só, Acabe, ele era tão dominado, mas tão dominado, que ele foi com todo o exército dele. E Elias dá uma ordem para ele: olha, você vai agora lá, reúne todo mundo lá no Monte Carmelo, leva todos os profetas, leva tudo. E ele fez exatamente como Elias mandou. Ele era bem obediente, né? Ele era um rei, assim, super obediente. Então, quer dizer, todo mundo mandava nele, não mandava em ninguém, né? Mas tudo bem. Nós temos, então, que ele vai lá para o Monte Carmelo, né? E leva lá, então, quem? Os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas que é Aserá, que eram 2 deuses que eles adoravam lá. E olha uma coisa interessante que fala aqui assim: comiam à mesa de Jezabel. Quer dizer o quê? Quem sustentava essas quase 1000 pessoas, irmãos? O povo de Israel. O povo de Deus sustentava sacerdotes que eram de Baal. Irmãos, façam uma ideia, uma coisa dessa. A que ponto chegam as coisas, irmãos? A que ponto chegam as coisas? Então, olha só. Bom, tudo bem. E vocês já sabem da história que aconteceu, não é mesmo? Nós vemos que o rei, não é mesmo? Ele faz o que Elias manda, mas ele fala para Jezabel: olha, o Elias mandou lá, cenas, vamos lá, né? Então, tudo bem. Nós vemos, então, que o confronto no Carmelo, o que acontece, então? Nós vemos que, atualmente, irmãos, lá no cume do Monte Carmelo, existe uma estátua que retrata um homem com uma longa barba e uma espada nas mãos, enquanto parece se dirigir ferozmente em direção de alguém. É uma estátua de Elias de Tisbe, enquanto enfrentava sozinho o grupo de falsos profetas. Até hoje tem essa estátua de Elias lá. E Elias representa, assim, é um nome que representa muito para o povo judeu hoje em dia em toda a terra. Ainda é um nome muito assim, né, mantido com respeito e tudo mais. E nós vemos, então, que lá estava, então, não é mesmo? Elias, aqui, não é mesmo? No altar do Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, por que Elias escolheu ali? Porque ali era um lugar onde as pessoas faziam altares para adorar a Deus. E se você ler ali a Bíblia, você vai ver que Elias teve que pegar as pedras e montar um altar, porque o altar estava desmanchado. Por que o altar estava desmanchado? Porque o povo não estava mais adorando a Deus. Então, tinham lá os altares, mas o altar está tudo desmanchado. Então, Elias amontoa as pedras e faz um altar para ele e fala assim para os sacerdotes de Baal lá: façam um altar para vocês. Eles também amontoam as pedras e façam um altar.
e combina com os dois o seguinte, olha, nós agora vamos então oferecer como sacrifício um cordeirinho. Só que vocês não vão queimar o cordeirinho. Vocês vão imolar o cordeirinho, põem ali no seu altar. Eu também vou imolar meu cordeirinho e vou colocar aqui no meu altar. Mas ninguém vai fazer nada. Deixa lá. E nós vamos orar, né? Vocês oram aos seus deuses. Eu vou orar ao meu Deus para que ele mande fogo do céu e queime a nossa oferenda aqui. Então vamos ver como que é dito isso. Isso está lá em 1 Reis 18, 21 a 24. Tá? Podem achar na Bíblia se quiserem aí. 1 Reis 18, 21 a 24. E diz. Então o que acontece? Antes de lermos aqui, olha só. Nós vemos que Elias pediu para convocar os profetas. Mas quando o povo de Deus ficou sabendo da história, o povo de Israel ficou sabendo da história, o que eles fizeram? Todo mundo de Jerusalém foi lá para o Monte Carmelo também, porque queria ver o que ia acontecer ali. Porque ele viu lá Acabe indo para lá, um monte de profeta de Baal indo para lá. Nós vamos ver o que está se passando ali. E o povo também foi ali. Então, quando Elias viu o povo de Deus, o que ele falou? Ele falou uma coisa muito importante. Ele disse assim, olha, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. E sabe, irmãos, hoje em dia, eu estava conversando, eu fui esses dias, antes de continuar isso aqui, eu quero contar uma coisa para vocês, é que, infelizmente, irmãos, a Igreja Adventista, vocês sabem que, eu até falei isso outro dia lá para uma pessoa, né? Eu falei assim, olha, eu não gosto que me chamem de evangélica. Eu não gosto que me chamem de evangélica. Porque o que o pessoal fala dos evangélicos por aí é coisa muito ruim, né? É que tudo gira em torno do dinheiro, não é mesmo? Que vocês sabem isso aí, né? Quer dizer, então eu não gosto que me chamem de evangélica. Eu sou evangélica porque eu uso o evangelho de Deus, porque eu uso a Bíblia. Sou crente porque eu creio em Deus. Mas eu prefiro dizer assim que eu sou cristã. Cristã da Igreja Adventista Sétimo Dia. E ponto. É tudo que eu preciso ser. Né? E ter fé em Deus. Agora, é interessante porque, irmãos, e aí então eu vou nas igrejas assim, né? Eu fui numa igreja há 15 dias atrás, lá em Limeira, né? E uma irmã que toma conta de muita coisa na igreja assim, né? Ela não é a anciã da igreja, mas ela é quase como se fosse, porque ela dirige quase tudo lá, né? Então eu fui com ela assim lá para trás na salinha para a gente poder vir aqui para poder pregar, né? E ela então falou para mim assim, olha, Eliana, sabe que tem hora que eu tenho vontade de desistir de tudo? Sabe, eu tenho vontade de desistir de tudo, frequentar lá o NAS, porque lá eu entro, saio, ninguém nem me vê. Porque lá é assim mesmo, né, irmãos? Quer dizer, lá as pessoas ainda me cumprimentam porque eu sou professora deles, né? Porque senão ia ser mais do que entrar, sair, eles nem veem a gente, porque são 3.000 pessoas, né? Quer dizer, como que você vai saber quem está lá, né? Não tem jeito, né? Ela falou assim, eu falei assim, mas irmã, não deve fazer isso, não. A senhora é útil aqui, irmã. Sabe, a gente não pode fraquejar. Porque isso que o diabo quer, a gente tem que lutar contra a maré, mas tem que seguir em frente. Né? Aí eu saí daquela igreja, aí no sábado seguinte eu fui em outro lugar, que o irmão também falou, olha, irmã, a gente fala, a gente faz, mas não resolve, irmã, sabe? A gente fica desanimado. E sabe, irmãos, essa mensagem que Elias falou aquele dia no Monte Carmelo há 7.000 anos atrás, irmãos, é a nossa mensagem de hoje, irmãos. Sabe, irmãos, não tem mais tempo de ficar, irmãozinho, olha, volta para a igreja, irmão, sabe? Porque lá, assim, perdoa, tal, sabe? A gente tem até que fazer essa parte, eu concordo, assim. Mas já fez essa parte, já falou com a pessoa já entendeu qual que é o recado? Sabe, irmãos, é que nem ele está falando. Se você quer servir o Deus verdadeiro, então siga. Mas se você não quer, vá seguir quem você quer. Sabe, irmãos, não é mais hora, irmãos, da igreja adventista ficar aceitando, mas olha, aquela pessoa faz tudo errado, mas vamos deixar, né? Vamos dar lá um carguinho para ela, porque, assim, irmãos, isso não pode existir mais. Sabe, Deus está voltando. Não é mais hora da gente ficar, sabe assim, como se diz, adulando, não é mesmo? Ninguém, não. A verdade é essa, queridos. A verdade é o que está aqui na palavra de Deus. Quer você goste ou não, essa é a verdade. E a igreja tem que caminhar por essa verdade. E ponto. Então, é como Elias disse, vocês aí que dizem que é povo de Deus, não é mesmo? Ele fala para o povo de Israel. Se Deus é o seu Deus, então sigam, mas se é Baal, sigam. Sai dessa mordidão. Sai dessa Laodiceia. Não é mesmo? E escolha o caminho que é certo, a verdade.
Sabe, irmãos? E essa é a mensagem para os nossos dias também, irmãos. Porque essa é a realidade. E diz aqui, não é mesmo? Então ele falou, então disse Elias, o povo, porém, nada respondeu, né? E disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom, tá certo, parece uma coisa justa. É óbvio que é justo, né? Então, tudo bem. Então, vocês conhecem a história, não é mesmo? Então, diz que no confronto teve início, então teve início o confronto e diz aqui assim, que os 450 profetas de Baal, lá começaram a invocar o seu Deus. Então, os 450 profetas, irmãos, começaram lá, não é mesmo, a gritar. E se a gente for ler a Bíblia, começa a dizer que eles se rasgaram as vestes, eles se batiam, eles gritavam, eles cantavam, dançavam em volta do altar, né? Diz que chegou a tarde, assim, eles já que não aguentavam mais, tanto cansado, estava até rouco já, e nada de fogo descer do céu. Então, quando Elias viu que eles não aguentavam mais, estava tudo já estourado, não é mesmo? Então, Elias falou, bom, tudo bem, então como vocês já estão, mas já não tem mais jeito mesmo aí, então agora eu vou aqui orar ao meu Deus aqui. Né, irmãos? Mas antes de fazer essa oração, o que Elias manda fazer? Elias diz assim, olha, tragam aqui água, não é mesmo? Joga um monte de água aqui, e manda fazer isso 3 vezes, jogar água 3 vezes em cima do altar, lá do que tinha novilho, e diz que mandou abrir uma vala em volta do altar, uma vala. Para quê? Diz que a água correu, que a água encheu a vala de água. Agora, pensa bem vocês, né? Os profetas de Baal devem estar achando assim, deve ser meio louco, coitado. Acho que é o único que ficou do profeta do Senhor, deve ser meio bilolau da cabeça, porque vai pegar fogo, mas está mandando botar água. Acho que não está muito bem regulado. Né? Mas tudo bem, Elias mandou colocar fogo, e colocaram água lá, tudo certo. Então, nós vemos aqui o que está ali, né? Então, diz que... pode passar o próximo aí. Não, eu acho que é antes desse mesmo. Não, então é aquele lá que estava antes. É porque esse aqui não tem aqui no meu sermão. É o próximo isso aí. Isso. E tomaram então o bezerro que lhes dera, né? E o prepararam. E invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, como eu falei para vocês, tudo mais, né? E Elias então tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E disse, enchei de água, como eu já falei para vocês, tudo lá derramai sobre o holocausto, assim mais, né? Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Né? Ou seja, de Jacó, né? Também aqui ele poderia dizer. Então, lembrando o povo de que Deus era o Senhor dos antepassados deles também, não é mesmo? Aqui, olha, manifeste-se hoje que tu és Deus Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, irmãos, o que aconteceu? Diz lá que veio o fogo do céu e fez o quê, irmãos? Ficou uma cratera no chão, porque não foi só que queimou o cordeiro, queimou a pedra do altar, queimou a água, queimou tudo, ficou só um buraco no chão. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque Deus mostrou aquele povo, eu é que sou o Senhor, eu é que sou Deus, eu é que sou o Criador. Vocês estão adorando deuses que são criaturas, que são pedra, que são construídos por vocês, ele não é o Criador. Mas, irmãos, será que Deus tem que constantemente, não é mesmo, fazer descer fogo do céu, fazer lamber, né, a água com fogo, para que a gente entenda que o Deus que nós adoramos é o Deus que é Criador? É o Deus que é o Senhor, é o Deus que é Criador, Redentor e Salvador? Será que Deus ainda tem que fazer provas gigantescas para a gente entender que Ele é o Deus que está na Bíblia? Que Ele é o Deus que está nos perseguindo porque quer nos salvar? Não desiste de nós? Nós vemos então que aqui lá 1 Reis, né, 18:40, fala então que
Então Elias ordenou-lhes, né? Prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou, né? E quando a gente lê sobre isso, a gente pensa assim, nossa, mas por que tinha que matar, né? Nós vemos aqui, quando você lê a senhora White explicando sobre isso, ela diz que se eles permanecessem ali, eles iam voltar a tomar todas as coisas de novo ali, de como ia ser, né? Mas nós vemos aqui que Elias, então, fez o que tinha que ser feito ali, né? E aí, então, Acabe, vendo aquilo, o que ele faz? Ele sai correndo e vai logo contar para quem? Para Jezabel, obviamente, né? Então, lá 1 Reis 19, 1-3, fala o quê? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o quê? Um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com tua vida o que você fez com as deles. Então, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Irmãos, vocês entendem o que isso quer dizer, irmãos? Olha, um profeta que acabou, não é mesmo, ver fogo descer do céu, lamber tudo que estava ali, que havia já enfrentado Acabe e Jezabel, uma seca já havia vindo sobre Israel, sobre ordem dele, pelo poder de Deus, logicamente, né, mas sobre ordem dele. Agora uma mulher diz, olha, amanhã eu vou mandar matar você, como você matou. E ele teve medo de uma mulher e fugiu, irmãos. Não é impressionante, irmãos? Agora, vamos entender uma coisa aqui. O medo de Elias também não é um medo assim, sem justificativa, irmãos. Sabe por que não é, irmãos? Porque ele foi o único que restou, porque ela mandou matar todos que tinha. Ela mandou matar todos que tinha antes dele. Ele foi o único que restou realmente. Então ele falou, ela vai me matar também com certeza. E ele fugiu. E dizer que assim que ele fugiu, que ele andou, irmãos, assim por vários dias, de dia e de noite, até que ele encontrou uma caverna e se enfiou na caverna e ficou lá na escuridão escondido, irmãos. De medo que ele teve. Mas como Deus é o maior perseguidor, não é mesmo? Porque ele não pode deixar um filho seu ficar, né, escondido dele mesmo. Então nós vemos que Deus vai atrás de Elias, né? E nós vemos que está lá em 1 Reis 19, 9-10, que diz o seguinte, né? Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então, né? Vejam bem que Deus não acusou Elias. Ele apenas perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? E ele já logo foi o quê? Deus disse, olha só, já matou tudo, o seu povo lá não... Né, é um povo meio rebelde, né? Então sempre o quê? A gente tenta justificar, não é mesmo? A mesma coisa como Adão e Eva tentaram justificar quando Deus perguntou, onde que vocês estão? O que vocês fizeram? Né? Mas agora olha só, Deus poderia ter criticado, aí eles diziam, mas Elias, você já viu tantas coisas que eu fiz lá junto com você, mas Deus não fez isso. Vamos ver o que está lá em 1 Reis 19, 11-13. Fala lá, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, irmãos, olha como que Deus é um Deus de amor, né? Porque Deus poderia ter criticado a ele, mas não. Deus ainda deu a ele aqui uma demonstração do poder de Deus, para que ele pudesse criar confiança e pudesse voltar. Olha como que Deus é um Deus de amor. Então fala assim, e o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Então, ou seja, Deus deu toda a demonstração para ele, né, de que Deus poderia controlar o fogo, o vento, a tempestade. Né? E Deus, depois de uma brisa suave, fala para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Querendo dizer, como que você pode ter medo se eu estou do seu lado, eu que sou o rei do universo, que sou o Senhor dos senhores? Mas é assim, não é mesmo, irmãos? Às vezes a gente se vê em cada situação na vida da gente, que a gente fica pensando assim, não é mesmo? O que eu vou fazer agora, né? O que vai ser de mim?
como vai ser as coisas, né? Se eu for guardar o sábado, se eu for seguir realmente o que a Bíblia está mandando, o que vai ser de mim? Como vai ser? A gente se esquece que o Senhor do sábado é Deus, que tem poder sobre o terremoto, sobre o vento, sobre a água, sobre o fogo, que é o meu Criador, que é o meu Salvador. E foi isso que Deus quis mostrar para Elias. Elias, por que você tem medo se você está comigo, que posso todas as coisas? Por que você está com medo? Por que temos medo, irmãos? Por que temos medo? E então, nós vemos aqui que aquilo mexeu tanto com Elias, né? Que diz que, ao sair da caverna, Elias teve um encontro com Deus, né? Quando se está fugindo de Deus, o maior medo que se tem é de não conseguir ser o que Deus quer que sejamos, de não conseguir alcançar o ideal que o Senhor tem para nós. Deus busca ter um encontro com o homem, pois sabe que quando isso acontece, o coração é abrandado e o desejo de voltar para Deus surge e ele nos capacita. Aquele encontro mudou a vida de Elias e ele, que havia pedido a morte, ao sair da caverna, fez coisas grandiosas em nome do Senhor. E no tempo certo, ao invés de morrer como havia pedido, porque quando Elias fugiu, ele falou, eu quero morrer, porque estava contando muito que eu quero morrer, né? Em vez de haver morrido como havia pedido, foi levado para o céu numa carruagem de fogo sem ver a morte. E o plano de Deus era muito, mas muito melhor do que o plano que ele mesmo tinha para ele. E é assim, irmãos, o plano que Deus tem para nós é muito, muito melhor do que o plano que nós temos para nós mesmos. Não é mesmo? Elias pediu a morte porque estava com medo, né? E Deus deixou ele vivo, e ainda por cima ele foi vivo para o céu, numa carruagem de fogo. Que coisa tremenda, né, irmãos? E sabe também de uma coisa, irmãos? Às vezes, o nosso medo pode fazer com que pessoas que... Ou seja, o nosso medo muitas vezes pode fazer com que Deus teria que mostrar alguma coisa, às vezes não mostra, porque a gente se afasta de Deus. A mesma coisa ali. Pensem bem, irmãos, o que eu fiquei pensando, né? Se Elias não tivesse fugido e ficava ali, quando chegassem os soldados de Jezabel, Deus o iria proteger. E Deus ia dar uma tamanha lição àqueles soldados e à própria Jezabel, que esse fator ia acabar com o poderio de Jezabel. Então, Elias, ao fugir, ele tirou de Deus o quê? A oportunidade de desmascarar Jezabel diante do povo. Então, quando a gente foge de Deus, irmãos, a gente tira de Deus a capacidade de transformar nossa vida e de nos ajudar a levar outras pessoas até Jesus para também serem transformadas. E isso faz muita diferença. Não é mesmo? Mas nós vemos aqui que Elias, né, ele voltou, fez o papel que tinha que fazer, né, enfrentou depois a tudo lá, né, mesmo venceu, né, e foi levado numa carruagem de fogo para os céus. Mas aqui, para concluir, vem contando a história de um rapaz que chama Luciano, e que tem muito a ver com aquilo que eu já falei para vocês hoje aqui. E diz que Luciano nasceu num lar adventista, na periferia da cidade de São Paulo. Durante o tempo em que esteve na igreja, esteve muito envolvido no clube de desbravadores, dotado de um talento enorme na área musical, enquanto frequentava a igreja, alegrava o coração daqueles que ouviam louvar ao Senhor. Então, ele cantava na igreja, era líder de desbravadores, e quando Luciano tinha 14 anos, uma idade, adolescência, né, que é uma idade muito, muito assim, atordoada, não é mesmo? Uma tragédia se abateu sobre a sua família. A mãe, chamada Maria Odete, sem aviso nenhum, fugiu de casa com outro homem, deixando para trás o esposo e o filho, sem saber para onde ela havia fugido. Cerca de 4 anos depois, eles souberam do seu paradeiro. Neste meio tempo, Luciano sentiu grande revolta na sua vida e perguntava-se por que Deus não havia impedido que algo dessa natureza se abatesse sobre eles. E é sempre assim, não é mesmo, irmãos? Quando essas tragédias muito dolorosas vêm sobre a gente pergunta, mas por que Deus tem todo o poder? Por que Deus não impediu isso? Deus poderia ter impedido, irmãos? Poderia, se Ele quisesse. Mas Deus deixa o que? O livre arbítrio. Deus deixou a mulher viver aquilo que ela escolheu viver. Não é mesmo? Então, diz aqui assim que, a partir desse momento, a vida do rapaz se transformou num amontoado de revolta e ódio. E quando essas coisas acontecem, o que a pessoa faz? A pessoa se afasta de Deus e da igreja.
Afastou-se completamente da igreja, começou a usar drogas e, para manter o vício, cometia pequenos delitos que se transformaram em delitos maiores, até que acabou se transformando em um ladrão e assassino. E você diz, como que pode alguém que cantava na igreja, que era líder de bravadores, chegar a esse ponto? E a resposta eu já dei para vocês. A natureza humana, ela é horrível, irmãos. Bondade, coisas boas não brotam de nós naturalmente. É dom de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, essas coisas, a carne vence e nós mostramos realmente aquilo que somos e quem somos. Então, diz aqui que numa noite de terça-feira, no mês de agosto do ano 2010, há 3 anos atrás, estava acontecendo uma semana de oração na antiga igreja de Luciano. E pela insistência do pai, que não havia abandonado a igreja, né, o pai permaneceu na igreja, Luciano decidiu ir à igreja para rever os amigos e matar a saudade. Depois de 9 longos anos de ausência. Então, ele ficou 9 anos longe da igreja, onde ele fez tudo que de bom, entre aspas, né, que podia ser feito, né, de coisas ruins. Então, o pai falou, está tendo essa oração na igreja, vamos lá comigo. Ele falou, eu vou lá, para assim, eu rever um pouco os amigos lá, né, matar um pouco a saudade. E foi. E disse que, naquela noite, o Espírito Santo tocou em seu coração. E ele, sinceramente, sentiu que era tempo de parar de fugir do Senhor. Por isso, decidiu entregar sua vida a Jesus. E durante aquela semana, Deus foi moldando o coração daquele jovem perdido. Ele conseguiu vencer os vícios e, alguns meses depois, decidiu ser batizado. Então, ele venceu o vício, recebeu estudo e se encaminhou, né, e conseguiu, então, ia ser batizado. Na sexta-feira, que antecedeu, que ia ser antes do batismo dele, Luciano, pela primeira vez em 9 anos, entrou em contato com a sua mãe, que, ao atender ao telefone e perceber que se tratava do filho, quis pedir perdão. Mas, enquanto ela tentava falar, Luciano disse, firmemente, mãe, Jesus me encontrou e me perdoou. Estou recomeçando minha história com Deus. E Ele me perdoou, eu também quero perdoar você. Amanhã serei batizado e não poderia fazê-lo sem antes ter a oportunidade de perdoá-la. Ainda não estou pronto para conversar com você. Me dê um tempo e eu creio que em breve tudo passará. Mas hoje pode dormir tranquila, pois eu lhe perdoo. Muito lindo, né, irmãos? Quando Deus transforma o coração, né? Depois de ter dito isso, desligou o telefone e foi para a cama. No dia seguinte, o sábado do batismo, Luciano e o pastor estavam dentro do tanque batismal para a realização da cerimônia. Quando Maria Odete entra pela porta da igreja. Estava muito emocionada. Dirigiu-se para dentro do tanque e abraçou seu filho. Ela explicou que depois do telefonema da noite anterior, havia feito a mala e seguido para a rodoviária, pois morava a muitos quilômetros dali. E havia viajado a noite toda, chegando exatamente no momento do batismo. Em meio às lágrimas, confessou que desde que havia fugido de casa, sua vida havia se tornado um verdadeiro caos. Sem família e sem Deus naquele momento, não encontrava razões para continuar vivendo. E ela começou a pensar em tirar a própria vida quando recebeu um telefonema do filho lhe perdoando. Vejam como que Deus é o maior perseguidor. Ele nunca desiste de perseguir as pessoas e trazê-las de volta, não é mesmo? Então, diz aqui assim que, ao final da ligação, sabia o que fazer. E então ela disse, pastor, olha, pastor, eu não vivo mais com o homem com quem eu fugi, eu estou sozinha e eu quero ser batizada. E aí, então, junto com meu filho, né? Então, o pastor falou, irmã, um momento aqui, porque a igreja adventista não batiza ninguém assim, né, irmãos? Tem que receber estudo, tem tudo mais, né? Porque é assim, né, que funciona. Mas o pastor, dentro do tanque batismal, pediu autorização para a igreja. Se a igreja autorizava que ele batizasse aquela mulher, dentro do testemunho que ela deu, a igreja votou que sim, e ambos foram batizados naquele dia. Então, não é mesmo? Deus perseguiu os dois por muito tempo, mas os trouxe de volta. Por isso que diz que Deus é maior perseguidor, não é mesmo, irmãos? E diz aqui assim, então, que ao saírem do tanque batismal, né, o pai se juntou aos dois e voltaram a ser uma bonita e nova família novamente. E diz então que não é possível fugir de Deus, né? Talvez hoje aqui alguém nesse lugar esteja
fora da igreja, ou às vezes esteja pensando, eu devo sair dessa igreja porque não é aqui. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa, Deus não vai desistir de você. Você vai poder escolher, muitas vezes, não querer ficar aqui, porque a escolha é sua. Deus dá o livre-arbítrio, mas Deus não desiste de você. E você pode dizer o que quiser, mas você sabe que Ele hoje encontrou você. E é bem verdade que esse é um encontro bem diferente do que teve Bin Laden lá com as Forças Armadas, né? Porque o encontro de Jesus conosco quer nos dar vida, e vida em abundância. Ele quer pregá-lo, ele quer prepará-lo para fazer algo por Ele nesses dias que antecedem o seu retorno a essa terra, né? Então, ou seja, Deus quer nos tornar um dos seus discípulos, né? Como a Rosinha disse, devemos agora ser discípulos de Jesus para que mais pessoas possam encontrá-lo, né? E muitas vezes, irmãos, Jesus usa cada um de nós como a fonte para poder perseguir uma pessoa e trazê-la aqui. Sabe o que é esse perseguir? Quer dizer, é você chegar e dizer, olha, irmão, sua vida está um caos, está tudo errado, você não sabe nem para onde você vai, nem bem quem que é você, mas eu tenho uma solução para você. Deus. E nós somos a ponte, irmãos, os discípulos, que vão levar essas pessoas perdidas até Deus, para que Deus possa encontrá-los. Que Deus, então, possa nos abençoar, para que façamos nossa parte como discípulos, e que possamos levar Jesus, a luz do mundo, a todas as pessoas que se encontram em trevas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Depois dessa mensagem, né, que nos revigora a alma, nós vamos entoar o hino de número 287.